Quando pensamos no nascimento de Jesus, a primeira imagem que vem à mente é a de uma manjedoura em Belém, uma pequena aldeia rural, distante dos grandes centros de poder. Mas isso levanta uma questão intrigante. Se Jesus era o Messias prometido, destinado a se tornar o rei de Israel, por que ele não nasceu em Jerusalém? Jerusalém era o coração espiritual e político de toda a nação judaica. Ali estava o Templo de Salomão, reconstruído por Herodes, o Grande, um dos edifícios mais impressionantes do mundo antigo. Era para lá que todos os judeus olhavam como o lugar onde Deus habitava entre seu povo. Jerusalém era também o centro do poder político. O Sinédrio, a mais alta autoridade religiosa judaica, se reunia ali. Os sumos sacerdotes viviam em palácios próximos ao templo. Herodes, o rei da Judeia, mantinha sua residência principal na cidade. Era o lugar onde as decisões importantes eram tomadas, onde a elite religiosa e política se concentrava. Belém, por outro lado, era praticamente o oposto. Uma pequena vila agrícola a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, habitada por pastores e agricultores. Sua população era modesta, suas construções simples e seu papel político absolutamente irrelevante. Era um lugar esquecido pelos poderosos. Se você fosse planejar o nascimento de um rei, especialmente um rei messiânico que libertaria Israel, Jerusalém seria a escolha óbvia. O simbolismo seria perfeito. Nascer no coração da fé judaica, aos pés do templo, rodeado pela pompa e pela cerimônia que um nascimento real merecia. Mas não foi isso que aconteceu. Maria e José estavam em Nazaré, na Galileia, quando foram obrigados a viajar até Belém por causa de um censo romano. E foi ali, numa manjedoura improvisada, que Jesus nasceu. Por que Belém? Por que não Jerusalém? E será que isso foi apenas uma coincidência? Ou havia um propósito maior por trás dessa escolha? Para entender por que Jesus nasceu em Belém e não em Jerusalém, precisamos voltar centenas de anos antes, até as profecias do Antigo Testamento. Os judeus esperavam um Messias desde tempos antigos, mas não esperavam qualquer Messias. Esperavam alguém específico, nascido em um lugar específico, e esse lugar era Belém. O profeta Miqueias, escrevendo cerca de 700 anos antes de Cristo, declarou: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Miqueias 5:2. A profecia era clara. O Messias viria de Belém. Mas por que Belém? O que havia de tão especial naquela pequena vila? A resposta está na história de Israel, e em um nome: Davi. Belém era a cidade natal do rei Davi, o maior rei que Israel já teve. Foi ali que Davi cresceu, cuidando das ovelhas de seu pai, antes de ser ungido por Samuel como rei de Israel. Davi era pastor em Belém, antes de se tornar rei em Jerusalém. E foi a Davi que Deus fez uma promessa solene: "Teu trono será estabelecido para sempre." 2 Samuel 7,16. Os judeus interpretavam isso como uma promessa de que o Messias seria um descendente de Davi, alguém da linhagem do maior rei de Israel. Assim, Belém se tornou o símbolo da esperança messiânica. Não porque fosse grande, rica ou poderosa, mas porque era a cidade de Davi. O Messias, como novo Davi, deveria nascer exatamente onde o primeiro Davi havia nascido. Quando os magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: "Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer?", os escribas e sacerdotes consultaram as escrituras e responderam sem hesitação: "Em Belém da Judeia." Mateus 2:5. Jerusalém poderia ser o centro do poder, mas Belém era o lugar profetizado. E para que Jesus fosse reconhecido como o verdadeiro Messias, ele precisava cumprir essa profecia antiga. Mas há outro aspecto crucial nessa história: a natureza do reino que Jesus veio estabelecer. Jerusalém representava poder, riqueza, tradição religiosa institucionalizada e controle político. Era a cidade dos reis, dos sumos sacerdotes, dos ricos mercadores e da elite religiosa. Nascer ali significaria nascer no centro da estrutura de poder existente. Mas Jesus não veio para assumir o poder dentro do sistema existente. Ele veio para subverter esse sistema completamente. Ao nascer em Belém, uma aldeia humilde, numa manjedoura, rodeado por pastores, que eram considerados impuros pela elite religiosa de Jerusalém, Jesus já estava declarando algo revolucionário. Seu reino não seria como os reinos deste mundo. Os judeus esperavam um Messias que restaurasse a glória política de Israel, que expulsasse os romanos e estabelecesse Jerusalém como capital de um império judaico. Eles esperavam alguém nascido em palácios, educado nas melhores escolas, conectado com os poderosos. Mas Deus escolheu o caminho oposto.
Jesus nasceu no campo, entre animais, visitado primeiro por pastores pobres e só depois por magos estrangeiros. Sua família era humilde. José era carpinteiro, Maria era uma jovem desconhecida de Nazaré. O nascimento em Belém foi o primeiro sinal de que esse Messias seria diferente. Ele não viria rodeado de pompa e circunstância, mas em simplicidade radical. Não nasceria para os poderosos, mas para os humildes. Não viria fortalecer as estruturas de Jerusalém, mas oferecer um caminho totalmente novo. Como o próprio Jesus diria mais tarde: "O meu reino não é deste mundo." João 18:36. E essa verdade já estava sendo anunciada no momento de seu nascimento. Não nos corredores de mármore de Jerusalém, mas numa humilde manjedoura em Belém. Há também uma ironia poderosa no fato de Jesus ter nascido em Belém e não em Jerusalém. Uma ironia que só se tornaria evidente décadas depois. Jerusalém, a cidade santa, o centro da fé judaica, o lugar do templo de Deus, foi também o lugar que rejeitou Jesus. Foi em Jerusalém que os líderes religiosos conspiraram contra ele. Foi ali que o Sinédrio o julgou. Foi nas ruas de Jerusalém que a multidão gritou: "Crucifica-o!" Foi nos arredores da cidade, no Gólgota, que ele foi executado. A cidade que deveria ter recebido seu Messias com alegria foi a mesma que o condenou à morte. Belém, por outro lado, permaneceu como símbolo de algo diferente: humildade, simplicidade e receptividade. Os pastores de Belém, ao ouvirem a notícia do anjo, foram imediatamente procurar o menino e o adoraram. Não questionaram, não rejeitaram, simplesmente aceitaram. Esse contraste entre Belém e Jerusalém reflete um tema central de toda a vida de Jesus. Aqueles que se consideravam próximos de Deus muitas vezes o rejeitaram, enquanto os humildes e marginalizados o receberam de braços abertos. Jesus disse: "Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Lucas 5:32. E desde o seu nascimento, isso estava claro. Ele não veio para os que já se sentiam religiosos e poderosos em Jerusalém, mas para os esquecidos de Belém. Há uma inversão radical de valores aqui. O Rei dos Reis nasceu onde os reis terrenos nunca olhariam. O Salvador do mundo começou sua vida num lugar que o mundo desprezava. Existe ainda uma razão prática e histórica para o nascimento em Belém, e ela envolve o Império Romano. Quando Jesus nasceu, toda a Judéia estava sob domínio romano. César Augusto havia ordenado um censo para fins de tributação, exigindo que cada pessoa se registrasse em sua cidade de origem familiar. José era descendente da casa de Davi, e a cidade de Davi era Belém. Assim, ele foi obrigado por lei romana a viajar de Nazaré até Belém, levando Maria consigo, mesmo ela estando grávida e próxima do parto. Para muitos, isso pode parecer um acaso, uma circunstância histórica que simplesmente aconteceu de coincidir com a profecia. Mas para os cristãos, isso mostra algo profundo sobre como Deus age na história. Deus usou o próprio império opressor para cumprir sua promessa antiga. Roma, que governava com mão de ferro e explorava o povo judeu, tornou-se sem saber o instrumento que levou Maria e José exatamente ao lugar onde o Messias deveria nascer. Isso demonstra uma verdade teológica fundamental. Deus trabalha através das circunstâncias da história, até mesmo através daquelas que parecem injustas ou dolorosas. O censo era uma imposição romana, símbolo da opressão, mas foi justamente esse censo que colocou Jesus no lugar certo, na hora certa. Além disso, o nascimento em Belém garantiu que Jesus cumprisse as profecias messiânicas de forma indiscutível. Se ele tivesse nascido em Nazaré ou em Jerusalém, haveria dúvidas sobre sua identidade. Mas nascer em Belém, a cidade de Davi, validava suas credenciais como o Messias prometido. Os evangelhos deixam claro que isso não foi acidente. Lucas, ao registrar o nascimento de Jesus, menciona especificamente o decreto de César Augusto e a viagem até Belém. Mateus cita diretamente a profecia de Miqueias. Para os escritores do Novo Testamento, o local do nascimento era fundamental para comprovar quem Jesus realmente era. Jesus nasceu em Belém e não em Jerusalém por múltiplas razões que se entrelaçam perfeitamente. Primeiro, para cumprir a profecia antiga de Miqueias, que apontava Belém como o local de nascimento do Messias. Segundo, para conectá-lo à linhagem do rei Davi, estabelecendo suas credenciais como o verdadeiro herdeiro do trono de Israel. Mas além das profecias, o nascimento em Belém revelava a natureza revolucionária de sua missão. Ele não veio para se acomodar nas estruturas de poder de Jerusalém, mas para oferecer um reino completamente diferente. Um reino de humildade, serviço e amor. Jerusalém, com todo o seu esplendor religioso e político, acabaria rejeitando Jesus.
Belém, pequena e desprezada, foi o berço do Salvador. E nisso há uma lição profunda. Deus escolhe o improvável, exalta o humilde e trabalha através daquilo que o mundo considera insignificante. O Império Romano, sem saber, cumpriu seu papel ao convocar o censo que levou José e Maria a Belém. As profecias antigas se encontraram com os eventos históricos. E numa manjedoura simples, longe dos palácios e templos, nasceu aquele que mudaria o mundo para sempre. Jesus provou que grandeza não se mede por onde você nasce, mas por quem você se torna. E que os propósitos de Deus se cumprem não nos lugares de poder, mas nos lugares de humildade.